Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que vocês estiverem vendo esta aula. Estamos aqui mais uma vez reunidos, tentando, nos esforçando, né, para cumprir essa meta, esse objetivo que é continuar o nosso processo de aprendizado. Então, antes de mais nada, o meu brinde a todos vocês, à instituição, à coordenação e a todos os professores que estão se esforçando aí bastante para que tudo funcione da melhor forma possível. Essa caneca tem história, viu? Muito bem. A aula de hoje, antes de falar da aula, só recapitulando, relembrando os senhores da importância de vocês participarem lá no WhatsApp, colocando que vocês assistiram a aula, se vocês têm ou não têm dúvida, caso vocês não tenham dúvida, mesmo assim precisa entrar lá no grupo do WhatsApp e colocar que assistiu a aula. Professor, assisti a aula, ok, sem dúvidas, para que isso conste como uma presença. Então vocês precisam fazer isso semanalmente. Se tiver alguma dúvida, coloque lá, assim que possível eu vou responder tudo direitinho. E se eu solicitei alguma tarefa, não esqueçam de colocar a tarefa lá também. Isso é importante, gente, porque esse WhatsApp, eu vou ter que passar isso para a coordenação. Eu ainda não sei se eu vou ter que imprimir, passar, ou se eu vou ter que enviar para a coordenação. Mas a coordenação já me orientou, já deixou muito claro que eu vou ter que passar isso para eles. Então é importante que vocês entrem lá para que fique registrado a presença de vocês, tá bom? Muito bem. A aula de hoje é sobre estimulação elétrica neuromuscular, um tópico que eu gosto bastante, gosto mesmo, já fiz pesquisas com relação a este recurso e eu vou tentar no decorrer da aula até mostrar para vocês por que eu gosto tanto deste recurso. Então, apenas para a gente se posicionar, lembrar que a aula passada nós falamos sobre o TNS, que é a eletroestimulação transcutânea, que tem como propósito promover a analgesia. Algumas aulas atrás nós falamos sobre a corrente galvânica, que tem inúmeras aplicações, que tem questões técnicas importantes com relação ao cálculo correto da dosagem para que você evite ali uma queimadura química por formação de ácido clorídrico. O FES, que gera uma confusão muito grande, até mesmo entre profissionais, porque erroneamente o que nós vamos falar hoje, por muitas pessoas, erroneamente é denominado como FES, estimulação elétrica funcional. E não é isso. A estimulação elétrica funcional, ela faz uso desta ferramenta, que é a estimulação elétrica neuromuscular, para executar um gesto funcional específico, como por exemplo levantar da cadeira ou deambular, ou fazer uma dorsiflexão do tornozelo durante a deambulação. Então é um dispositivo que, nesse exemplo, ele está preso ali no cinto do indivíduo, na roupa do indivíduo, e existem os eletrodos conectados no tibial anterior do indivíduo, e quando ele pisa e faz apoio com a planta do pé, o dispositivo de liga e desliga fica dentro da palmilha desse indivíduo, é uma palmilha específica para isso, e na hora que ele põe o peso, o aparelho desliga. Mas na hora que ele levanta o calcanhar do solo e tira o pé do solo, a palmilha se abre um pouquinho e liga o aparelho. Na hora que liga o aparelho emite uma corrente elétrica no tibial anterior, fazendo com que o indivíduo faça a dorsiflexão e consiga levar a perna ou o membro inferior à frente, num indivíduo, por exemplo, que tem um que a gente chama de pé caído, né? Um pé em posição de flexão plantar. Esse pé em posição de flexão plantar atrapalha a marcha, obrigando o indivíduo a fazer uma marcha ceifante, jogar a perna na forma de uma báscula, numa forma semicircular ao lado do corpo, como acontece no paciente que tem uma hemiparesia, um paciente vítima de um acidente vascular cerebral.
Então isso é o fez, mas eu reconheço que muitos colegas com muito tempo de formação, tudo, muitas vezes ainda confundem isso daí. Mas uma pesquisa aí na internet, vocês vão ver que para muitas associações de reabilitação, está muito clara essa divisão entre um termo e outro, uma divisão entre esse termo e esse termo de baixo aqui. Este termo de baixo é o termo, é o recurso, é a estratégia que nós vamos discutir hoje, que é a eletroestimulação neuromuscular, que tem como propósito promover contrações musculares e obter efeito de treinamento físico. Então eu vou contrair aquele músculo, contrair aquele músculo para melhorar a própria condição muscular e não para substituir a função daquele músculo ali ou a função neural sobre aquele músculo. É para treinar o músculo. E dentro desse tópico, apenas para posicioná-los melhor, é que está a corrente russa, que é uma corrente famosa para o uso de treinamento muscular, para melhora da performance muscular, que é uma corrente caracterizada por alta frequência, modulada em baixas frequências de 30 a 80 Hz, que eu falarei numa próxima aula, ok? Então hoje a gente vai falar da modalidade mais básica de eletroestimulação neuromuscular. Não é a corrente russa, será a eletroestimulação neuromuscular. Um pouquinho aí do histórico do uso das correntes elétricas. Então, no século XVIII, 1744, o Krasenstein já usava correntes elétricas para tratamento de paralisia cerebral. Em 1953, o Nilsson publica no American Journal of Physiology o efeito da estimulação elétrica nas concentrações de glicogênio intramuscular, no glicogênio muscular. Então, usando aí a corrente elétrica para promover contração muscular. Em 53, o Randolph também, publicado aqui no American Journal of Physiology of Medicine, publicou um trabalho sobre o efeito da estimulação elétrica sobre o fluxo sanguíneo e a temperatura da musculatura esquelética. Ou seja, promovendo ali contrações musculares que vão resultar no aumento do fluxo sanguíneo e também no aumento da temperatura corporal, como nós vimos na disciplina de fisiologia do exercício. Boa parte da energia consumida no músculo resulta em aumento de temperatura corporal. E o Yakov Kotz, em 71, ele apresentou um dado de que ele tinha promovido ganhos de até 56% após 19 sessões de treinamento muscular com eletroestimulação neuromuscular. O mesmo Kotz, que é um dos grandes desenvolvedores do uso da eletroestimulação como um recurso para melhorar o músculo, ele publicou numa revista russa o treinamento com eletroestimulação na musculatura das extremidades amputadas, de indivíduos amputados. E em Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos de Montreal, a equipe soviética ela foi flagrada, ela estava escondidinha ali nos seus setores ali, treinando, estava usando a eletroestimulação, e um repórter, um fotógrafo, conseguiu flagrar isso e fotografar e divulgar isso, porque até então o uso da eletroestimulação como um recurso para treinamento muscular não era uma prática comum. E como o Kotz era russo e esse movimento, o uso dessa eletroestimulação como recurso muscular cresceu principalmente na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso não era difundido no resto do mundo. E a partir desse flagrante é que esse repórter mostrou isso, publicou isso, e o uso da eletroestimulação começou a ganhar mais força, fazendo com que o próprio Kotz publicasse, não mais internamente, não mais lá dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas publicar para o mundo todo, mostrar para o mundo todo os seus trabalhos, as suas pesquisas, e ele mostrou num congresso que ele conseguiu um aumento de força de 30% a 40% em indivíduos que já eram atletas. Então isso é algo muito interessante, porque promover ganhos de performance em indivíduos saudáveis, sedentários, é muito fácil, porque o indivíduo já não faz nada, ele começa a fazer alguma coisa, ele não tem nenhuma doença associada, ele tem um ganho aí fácil. Mas o indivíduo que já vem treinando diariamente, alta performance,
com toda uma retaguarda de alimentação, qualidade de recuperação, de sono, conseguir fazer com que esse indivíduo ganhe ainda mais é muito, muito, muito difícil, e ele mostrou isso por meio da eletroestimulação, ok? Bom, as indicações: déficit neuromotores, melhora da circulação, reabsorção de edema, evitar aderências cicatriciais. Então, um indivíduo que foi submetido a uma cirurgia, eu estou preocupado que ocorra uma aderência do tecido cutâneo, epiderme, derme, subcutâneo, que esses tecidos fiquem aderidos ao músculo, o que traria um comprometimento estético importante, porque agora, quando esse indivíduo contrai o músculo, a cicatriz anda junto com essa contração, é um aspecto um pouco ruim e pode ser um limitante de funcionalidade. Se eu começo a trabalhar esse tecido, o deslocamento desses tecidos o mais previamente possível, eu estou evitando que ocorra essa aderência. Mas a grande aplicação desse recurso terapêutico é para promover melhora do músculo. Então, a indicação é principalmente para indivíduos com hipotrofias musculares, e eu vou tomar aqui a liberdade de dizer que também para indivíduos que já têm hipertrofia ou que já têm um músculo trabalhado, que pode se beneficiar ainda mais com a eletroestimulação, e eu vou mostrar o porquê que ele teria esse benefício, mesmo ele já sendo um indivíduo treinado. E com o objetivo de corrigir ou de promover ganho de força, de resistência muscular localizada, de potência muscular, e até mesmo como resultado secundário, a melhora do trofismo muscular. Eu vou pedir uma licencinha para vocês só para eu verificar se o celular está gravando a aula direitinho, tá ok? Ótimo, tudo sendo gravado, né? Porque o triste é passar toda a aula e descobrir que não gravou nada. Então, é sempre importante a gente dar uma verificada. Muito bem, mas dentro da dinâmica dessa aula, eu vou apresentar alguns questionamentos para direcionar o nosso raciocínio. Então, o primeiro deles é se a eletroestimulação é um recurso eficiente. Então, antes de falar como fazer, como ajustar, a gente precisa acreditar no recurso. Então, eu quero mostrar para vocês que é um recurso que realmente melhora a função muscular. Melhorando a função muscular até mesmo de indivíduos com doenças crônicas, doenças que têm como característica um prejuízo muscular importante, que se reflete nas AVDs, que se reflete na capacidade funcional do indivíduo. Então, esse trabalho aqui, que foi publicado em 2002, olha como já tem tempo, que os pesquisadores vêm demonstrando que a eletroestimulação é um recurso eficiente. Ele foi aplicado em indivíduos com DPOC, que fizeram a eletroestimulação em casa. Então, eles receberam o aparelho de eletroestimulação e eles faziam em casa por 6 semanas, 30 minutos diários de eletroestimulação, 5 dias na semana por 6 semanas. E a gente tem aqui as bolinhas pretinhas, que são o grupo controle, e o quadradinho vazado, que é o grupo que fez as 6 semanas de eletroestimulação. Então, a força de quadríceps foi avaliada previamente, assim como o tempo máximo de permanência num esforço ali na bicicleta ergométrica. E o que a gente observa? Que o grupo quadradinho, que foi o grupo que fez as 6 semanas de eletroestimulação, eles apresentaram um ganho de força muscular, assim como um ganho de permanência de tempo na bicicleta ergométrica, enquanto que o grupo controle não apresentou alterações significativas. Aí, o grupo controle, na 6ª semana, recebeu o aparelho de eletroestimulação e passou a fazer por mais 6 semanas, totalizando 12 semanas de estudo, mas eles fizeram por 6 semanas a eletroestimulação. E no mesmo modelo, 30 minutos por dia, 5 dias na semana, e aí eles também apresentaram uma melhora na força muscular e uma melhora no tempo máximo de permanência na bicicleta ergométrica. Esses são pacientes com DPOC. Esse outro estudo também de 2002, também com pacientes com DPOC, a gente tem aqui o grupo CHAN. O grupo CHAN é o grupo controle que fez
uma eletroestimulação, mas com intensidades de corrente muito baixa, que não trariam benefício nenhum, que não conseguiam promover contração muscular. Mas para evitar o efeito placebo, né, para o paciente achar que ele fez tratamento também. Então, eles fizeram o 20 minutos por dia, 3 dias na semana por 6 semanas. A gente tem aqui o percentual de melhora de força na extensão de joelho, na flexão de joelho e no teste, no Shuttle Walk Test, que é um teste de caminhada que também mede ali a capacidade física do indivíduo. E a gente observa que eles tiveram pequenos ganhos, aqui algo próximo de 7%, aqui 3%, aqui 1%, 2%, enquanto que o grupo tratado apresentou melhoras de força importante na extensão de joelho, na flexão de joelho e no Shuttle Walk Test. Melhoras de 35%, alguns indivíduos até com 55% de melhora de força, e isso é muito impactante. Aqui a gente tem uma revisão de diversos trabalhos de 87, 2003, 2010, 2010, em pacientes em unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica, todos esses diferentes trabalhos que foram submetidos à eletroestimulação neuromuscular, e o que se colheu, o que se obteve como resultado desses pacientes. A redução do catabolismo nesses pacientes que estão acamados, ou seja, a redução da perda de massa muscular. Então, evitou-se que esses pacientes que estavam em unidade de terapia intensiva e entubados perdessem a massa muscular. Esse daqui a gente obteve ganho de força, manutenção da massa muscular, ganho de massa muscular. Então são trabalhos que mostram que até mesmo em pacientes que estão de permanência em unidade de terapia intensiva, a eletroestimulação neuromuscular foi efetiva para ou evitar a perda de massa muscular, ou manter, ou até mesmo ganhar um pouco de eficiência muscular. E será que em atletas essa eletroestimulação neuromuscular ela é efetiva? É a nossa próxima pergunta. Então, nesse estudo, o que ele mostra para a gente, de 2011, publicado no European Journal of Applied Physiology, o Jornal Europeu de Fisiologia Aplicada, é de que o ganho de força em percentual está muito vinculado ao quanto de força foi gerada pela eletroestimulação durante as sessões de eletroestimulação. Então, trabalhos que geraram pouca contração muscular, nós tivemos um menor percentual de ganho. Agora, as pesquisas, os trabalhos que geraram grandes contrações musculares, 100, 110, 120% da contração máxima que esse indivíduo era capaz de fazer de forma voluntária, que é o percentual de maximum voluntary contraction, esses estudos mostraram que quanto maior a força que a eletroestimulação gerava ali de contração muscular, maior era o ganho de força com o período de treinamento que esse indivíduo era submetido. Tá? Então isso é um detalhe importante, entender que se eu aplico a eletroestimulação neuromuscular, mas eu faço contrações musculares de baixa intensidade, intensidade que eu digo é o grau de contração do músculo, isso não trará resultado, assim como o próprio exercício físico, né? Se eu dou um peso muito leve para aquele indivíduo, ele não vai ter ganho nenhum com aquele peso. Então eu tenho que entender que eu preciso induzir ali contrações musculares vigorosas para que aquele recurso realmente funcione, tá? E aí essa revisão aqui também, onde nós temos inúmeros trabalhos demonstrando o ganho de força. Então, o ganho de força em indivíduos que fizeram treinamentos combinados de eletroestimulação e exercício físico, que é uma estratégia muito importante que eu vou mostrar mais à frente. Mas o importante é entender aqui que eram indivíduos que já treinavam, então nós temos nadadores, jogadores de basquete, jogadores de vôlei, indivíduos que faziam treinamento isocinético, levantadores de peso, indivíduos que já treinavam e que passaram a associar a eletroestimulação ao seu treinamento
e com isso eles passaram a ter ganho, melhora de desempenho, mensurado por diferentes estratégias. Então, o pessoal do grupo do basquete, do grupo do vôlei, eles foram submetidos a avaliações de altura de salto, de força concêntrica, de força excêntrica, e eles apresentaram ganhos significativos, tá? E esse é um outro estudo, esse aqui é de 2007, publicado na Exercise Sport Science, onde também foi feita uma revisão mostrando o quanto de força que a eletroestimulação estava gerando. Não é o ganho com o treinamento, é ali na hora. Faz eletroestimulação, o músculo contrai, quanto de força que esse músculo está executando naquele momento. O indivíduo se mantém passivo, ele não contrai a musculatura de forma voluntária, é o aparelho quem está gerando essa contração muscular. E aí nós temos trabalhos que geraram até mais ou menos 25, 30% de força e outros que chegaram a quase 90% de força. Então, mais uma vez, lembrando que o que alguns estudos mostram é que os trabalhos, obviamente, que geraram mais contração, mais força de contração, são os que deram o melhor resultado. Mas é importante que vocês guardem o que eu vou dizer agora, de que mesmo, e mais à frente eu vou explicar o porquê, mesmo quando o grau de contração muscular é pequeno, ele traz benefícios, mais até do que um exercício voluntário com pequena contração muscular. Então, por exemplo, uma contração muscular voluntária com uma carga pequena, vamos imaginar que 3 quilos seja uma carga pequena para os senhores e isso não traga nenhum benefício de treinamento. Agora, com a eletroestimulação, promovendo uma contração que gere a mesma força de 3 quilos, esse recurso ele pode ser eficiente, enquanto que o levantamento do peso de forma voluntária, o pezinho de 3 quilos, não será eficiente. Vocês vão entender o porquê, eu vou explicar o porquê logo. Que é exatamente agora que é o mecanismo pelo qual a eletroestimulação neuromuscular promove contração muscular, que são mecanismos fisiológicos e não fisiológicos, e é exatamente o não fisiológico que vai trazer um plus, vai trazer uma importância muito grande para a eletroestimulação neuromuscular. Então, a primeira coisa que a gente tem que recapitular, o que é uma unidade motora? A unidade motora é o conjunto formado entre uma fibra nervosa e as fibras musculares inervadas por essa fibra nervosa. Então, nesse exemplo aqui, apenas as fibras musculares vermelhas são inervadas por esse axônio aqui. Então, isso é uma unidade motora. Aqui a gente tem uma unidade motora de 1 para 3. Um nervo com 3 fibras musculares. E nós podemos ter unidades motoras de 1 para 1, que são as unidades motoras que controlam a musculatura, por exemplo, oculomotor, que é a musculatura que movimenta os olhos, um movimento esse que tem que ter uma precisão muito grande, e quanto menor for essa relação, 1 para 1, 1 para 2, maior será o controle daquele músculo. E a musculatura do quadríceps, por exemplo, que a gente pode ter uma relação de 1 para 400 e até mesmo 1 para 2.000 fibras musculares, fazendo com que esse músculo não tenha a mesma precisão, a mesma qualidade de movimento, como tem, por exemplo, a mão, que também tem uma relação muito baixa. São poucas fibras musculares que são inervadas por um nervo, dando um autocontrole aos movimentos da mão. Tá? Então isso é uma unidade motora. E aí lembrar que na contração muscular voluntária, o potencial de ação se propaga pela inervação, chegando até a placa motora. E aqui a gente tem a inervação e a placa motora com a sua fenda sináptica. O potencial de ação que trafega por esse axônio faz com que essas vesículas de acetilcolina sejam liberadas, que essas vesículas liberem a acetilcolina na fenda sináptica, e aí a gente tem pós a fenda sináptica o sarcolema, a superfície do músculo. Essa acetilcolina vai fazer com que ocorra a saída, a mudança do potencial de ação no sarcolema por meio da abertura dos canais de sódio. Esse potencial de ação que se formou graças à abertura dos canais de sódio,
ele vai trafegar pela superfície do músculo, mas também vai adentrar ao músculo por meio dos túbulos T, atingindo o retículo sarcoplasmático, que são cisternas, são reservatórios de cálcio. O túbulo T vai liberar o cálcio vai se ligar à molécula de troponina, que está aderida ao filamento de tropomiosina, e quando o cálcio se liga à troponina, na verdade nós estamos nesse ponto aqui, deixa eu ver aqui, estamos aqui. Quando esse cálcio se liga ao filamento, à molécula de troponina, ocorre a deformação do filamento de tropomiosina, expondo o sítio de ligação, o ponto de ligação da actina, ponto de ligação onde a cabeça da miosina vai se ligar. Quando a cabeça de miosina se liga a esse sítio de ligação na actina, quebra-se o ATP, a cabeça de miosina faz o movimento e as fibras musculares deslizam entre si, aproximando a origem e inserção do músculo, diminuindo o tamanho do sarcômero, fazendo com que esse músculo se encurte, que é o fenômeno de contração que nós temos. Então, só recapitulando que isso ocorreu porque um potencial de ação veio aqui pelo axônio e liberou um neurotransmissor, que é a acetilcolina, que gerou um novo potencial de ação na superfície do músculo, tá certo? E esse processo de contração tem uma característica muito interessante, que é denominada como princípio de Hennemann, que é o seguinte: a ordem de recrutamento das fibras musculares de um único músculo ocorre no sentido da fibra de menor calibre para a fibra de maior calibre, em função do aumento de carga, aumento de carga em quilos. Então, por exemplo, vamos imaginar que essas canetas são pesos e para levantar um determinado peso eu uso uma certa quantidade de fibras musculares. Uma fibra muscular, é hipotético, imaginário, ok? Uma fibra muscular. Não importa se eu estou fazendo um movimento ou 10 movimentos, eu uso uma fibra muscular. Porque uma fibra muscular tem força para levantar esse peso aqui. Quando eu coloco mais carga, aquela única fibra muscular, ela não consegue levantar esse peso. Então é como se fosse um motor que tem uma limitação de força, de potência, por exemplo. Então agora eu preciso de mais um motor para levantar isso daqui. Então agora eu terei duas fibras musculares para levantar esse peso. E se eu quero recrutar mais fibras musculares, não adianta eu fazer mais repetições. Eu preciso, na verdade, aumentar mais a carga. E é por isso que o pessoal na academia, mesmo tendo lá 5, 10 anos de treinamento, o treino deles não é um treino caracterizado por um alto número de repetições. Uma pessoa que tem 10 anos de academia, ela não faz, por exemplo, 4 séries de 200 movimentos. Ela vem trabalhando dentro da mesma quantidade de repetições, 6, 8, 10, 15, 20 repetições, mas o que ela vem fazendo no decorrer desses 10 anos é aumentando a carga de peso, porque como o objetivo dele, desse atleta, neste exemplo, é trabalhar todo o músculo dele, é importante que ele aumente a carga para que ele recrute cada vez mais fibras, chegando nas fibras de grande calibre. Muito bem. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui? Que se você quer treinar essas fibras de grande calibre, que são fibras de força, você precisa colocar alta carga. E nem sempre a gente consegue colocar alta carga no nosso paciente. Imagine um indivíduo com uma artrose de joelho, onde eu quero fortalecer essa musculatura, mas toda vez que eu ponho carga, essa carga faz com que ocorra um aumento da pressão, por exemplo, fêmuro-patelar, e ele refere dor e não consegue trabalhar com aquela carga. Eu sou obrigado a colocar pesos leves e talvez com esse peso muito leve eu não consiga promover ganho de performance muscular, ganho de função muscular. Então, vocês vão observar no próximo slide de que a eletroestimulação é uma saída muito inteligente. Vocês já vão entender. Mas é importante memorizar isso, entender isso. De que para que eu recrute mais fibras musculares de um mesmo músculo, eu tenho que aumentar a carga de peso e nem sempre eu consigo aumentar essa carga de peso. Bom, isso é o fisiológico, isso é como nós voluntariamente contraímos esse músculo, tá?
da fibra de menor calibre para a de maior calibre em função do aumento da carga. Agora, o que a eletroestimulação faz? Que característica que ela tem? Ela faz exatamente o contrário. A eletroestimulação, ela recruta com intensidades de corrente mais baixas, ela recruta as fibras de maior calibre. Então, quando eu coloco os eletrodos aqui no meu antebraço e eu vou aumentando a intensidade da eletroestimulação e meu braço começou a fazer pequenas contrações musculares, que fibra muscular que está fazendo isso? As fibras de grande calibre, que são as fibras que só seriam submetidas ao treinamento se eu colocasse muita carga. Então olha que interessante, eu estou conseguindo colocar para trabalhar, para treinar fibras musculares sem precisar colocar carga. Fibras estas que eu só conseguiria trabalhar se eu colocasse muito peso. Então a gente vai pegar aquele paciente com artrose de joelho, que a gente não conseguia colocar carga nele, e a gente vai colocar a eletroestimulação. Vai colocar aquele pouquinho de carga que você sabe que ele faz e que ele não refere dor, para ter uma participação voluntária para ele, mandar a musculatura trabalhar, para ter o recrutamento, eu vou voltar um slide, tá? Para ter o recrutamento nesse sentido, da fibra de menor calibre para a fibra de maior calibre, mas eu associo com a eletroestimulação de forma que eu coloque também as fibras de maior calibre para trabalhar, para treinar, sem que eu precise colocar muito peso nesse indivíduo. E essa é uma das características que tanto me fascinam e que me fazem apostar muito na eletroestimulação como um recurso terapêutico ou até um recurso para melhora de performance no indivíduo atleta. É por isso que o atleta também se beneficia, porque você vai colocar no atleta, você vai colocar as fibras de grande calibre para trabalharem nesse atleta sem que você precise ficar colocando o atleta em cargas máximas, evitando o risco de lesão esportiva nesse indivíduo, por exemplo. Tá? E por que isso ocorre? Porque aqueles axônios, vamos voltar aqui alguns slides, esse aqui, o axônio que inerva as fibras de grande calibre também são axônios de maior calibre, de maior diâmetro, e são axônios que oferecem menor resistência à passagem do potencial elétrico. Então, com um pouquinho de eletricidade, esse pouquinho de eletricidade que está fazendo aquela pequena contração muscular, esse pouquinho de eletricidade já passa pela membrana do axônio, despolarizando esse axônio e, consequentemente, despolarizando a musculatura que este axônio inerva. Enquanto que os axônios das fibras musculares de menor calibre também são axônios de menor calibre, só que eles oferecem mais resistência à entrada do potencial elétrico. Então eu só conseguirei despolarizar esses axônios e colocar essa musculatura para contrair com altas intensidades de eletroestimulação, que tudo bem, ótimo, vamos fazer assim, porque quanto maior essa intensidade, mais fibras musculares eu estou recrutando. As de muito grande, médio, pequeno e muito pequeno calibre. Tá? Conforme eu vou aumentando a intensidade, meu músculo vai contraindo cada vez mais, eu estou recrutando cada vez mais fibras musculares, consequentemente eu estou trazendo mais efeito de treinamento para essa musculatura. Então, mesmo com estudos mostrando que a eletroestimulação neuromuscular sozinha traz benefício, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia é quando eu faço a eletroestimulação neuromuscular associada ao exercício voluntário, o exercício resistido de preferência, mas não precisa ser o resistido, pode ser um treinamento aeróbio na bicicleta, 30 minutos, associado com a eletroestimulação. Mas quando eu estou pensando especificamente na melhora de um grupo muscular, de um músculo, de um grupo muscular, quando eu faço aquele exercício resistido, exercício com carga para aquele grupo muscular, a carga vai depender de muitos detalhes aí. Um deles é a própria dor que aquela carga possa gerar no indivíduo. Mas eu coloco ali um pouco de carga para que tenha essa ação voluntária e eu associo com a eletroestimulação. Desta forma, eu estou somando o recrutamento no sentido da fibra de menor calibre para o de maior calibre, que é o efeito fisiológico normal,
com o efeito artificial da eletroestimulação, onde eu recruto a fibra de maior calibre e também as fibras de menor calibre, conforme eu vou aumentando a intensidade do aparelho, tá bom? Consequentemente, melhores resultados num menor tempo de terapia. Menor tempo que eu digo não é o tempo de uma sessão, é o tempo total aí de intervenção, tá? Bom, eu espero que eu tenha convencido os senhores de que é efetivo, porque vários estudos mostram a melhora da musculatura em pacientes com insuficiência cardíaca, com DPOC, pacientes em unidade de terapia intensiva e atletas. Eu expliquei o porquê que isso ocorre, como que isso ocorre, que a principal característica é esse recrutamento inverso, que ocorre por meio da eletroestimulação neuromuscular. E agora eu vou explicar como é que se ajustam os parâmetros dessa eletroestimulação, a forma correta da gente fazer isso daí, que é o porquê de cada parâmetro, né? O que está por trás ali do ajuste de cada parâmetro. Muito bem, então os parâmetros a serem ajustados são esses: tipo de corrente, pulso, frequência, intensidade, tempo de contração, tempo de relaxamento, rampas, tempo total e o tamanho e posição dos eletrodos. Se eu não me engano, nós vamos discutir nesta aula estes parâmetros e na próxima aula os outros parâmetros, tá ok? Vamos lá. Bom, primeiro deles, o tipo de onda. Então, essas correntes aqui, a segunda em diante, uma corrente alternada, uma corrente pulsátil, essa corrente triangular, uma corrente do tipo bifásica, ou essa que também é denominada como senoidal, a corrente em burst que a gente viu no TNS, uma corrente modulada, todas elas são possíveis correntes, com exceção da primeira, que é uma corrente galvânica, que ela é contínua, ela não tem alternância. Todas as outras são possíveis correntes para se promover a contração muscular. E alguns pesquisadores já fizeram essa pergunta com relação a qual tipo de corrente é a mais eficiente. Então, esse aqui é um desses estudos. E o que eles encontraram é que não existe diferença significativa em 3 modalidades diferentes de tipo de corrente. Os parâmetros pulso, frequência, que nós vamos falar mais à frente, eles eram iguais. O formato dessa corrente é que era diferente. E não teve nenhuma diferença. O que eles perceberam é o seguinte: é que para alguns indivíduos, por exemplo, a corrente A era mais confortável, para outros a corrente B, para outros a corrente C. A corrente sendo mais confortável, permitiu o indivíduo, fazia com que o indivíduo permitisse que o pesquisador aumentasse ainda mais a intensidade da corrente. E a gente já viu que quanto maior a intensidade dessa corrente, mais efetiva ela será, tá? Então não existe um consenso com relação a qual modalidade de corrente é melhor, com exceção da corrente russa, que é algo que a gente vai discutir ainda na próxima aula, ok? Então, por enquanto, qual corrente utilizar? Use a corrente padrão lá do seu eletroestimulador neuromuscular. Pulso. O pulso é o seguinte: se a gente fosse fazer uma analogia, e apenas uma analogia, para poder entender melhor, o pulso seria a força com que eu bato nessa mesa, ok? E a frequência, o número de vezes que eu estou batendo nesta mesa. Muito bem. E aí a gente tem que pensar em qual o propósito que eu tenho com essa corrente elétrica. Vamos fazer a seguinte analogia. A gente está usando essa corrente principalmente, ou a princípio, em indivíduos que têm déficit muscular. O que é o déficit muscular? É a hipotrofia muscular. E o que é uma hipotrofia muscular dentro daquilo que nós aprendemos como trofismo? É a redução do conteúdo intracelular da célula muscular. Pensando em célula muscular, qual é esse conteúdo? Água, eletrólito, sódio, potássio, glicose, glicogênio, creatina fosfato, ATP, proteínas funcionais. Tudo isso está faltando dentro deste músculo, logo esse músculo é fraco. Por isso dessa relação entre trofismo e eficiência muscular.
falta. É como se o seu carro tivesse uma gasolina de péssima qualidade misturada com água, o seu carro não vai gerar a força que ele poderia gerar. Então, como nesse músculo está faltando muita coisa importante, o resultado de força dele está muito diminuído. Logo, gerar contração desse músculo é muito difícil, porque está faltando os elementos importantes ali para que tenha uma boa contração. Então, o raciocínio que nós vamos ter com relação ao pulso é o seguinte: quanto mais hipotrófico, quanto mais comprometido for este músculo, maior terá que ser o pulso nesse indivíduo, para que eu consiga gerar ali uma contração muscular. É como se eu chegasse num indivíduo que está muito cansado e dormindo, e eu tocasse nele levemente para acordá-lo. Eu toco levemente e ele não acorda, que é a batida que eu falei para vocês aqui, né? Uma batida forte é um pulso alto, um toque levinho é um pulso baixo. Eu toco nesse indivíduo que está cansado, em sono profundo, ele não acorda. E eu posso tocar 1000 vezes, que seria a frequência, mas eu estou tocando tão levinho que não adianta eu tocar 1000 vezes que ele não acorda. Mas se eu der uma batida nele, um pulso alto, pum, ele desperta, ele acorda. E é isso que eu quero com esse músculo. Então é um músculo que está debilitado, consequentemente ele precisa de um grande estímulo para que ele gere contração muscular. Tá? Então nós vamos seguir o seguinte raciocínio. O pulso ele é dado em microsegundos ou milissegundos, que vai variar de 100 a 1000 microsegundos, e 1000 microsegundos corresponde a 1 milissegundo. Mas tudo bem. O racional é que quanto maior o pulso, maior é o tempo de fluxo de corrente, maior tempo de estímulo. Porque se eu dou só um toquinho, o som começa e acaba rapidamente. Pensa num instrumento musical do tipo um prato, aqueles pratos de fanfarra ou de orquestra. Se eu bato devagar, o som surge e desaparece muito rápido. O tempo do som foi curto. Se eu bato com força, além do som ser mais alto, o som perdura por mais tempo. É o tempo desse som. Então, é o tempo de fluxo dessa corrente que será maior quanto maior for o pulso. E está relacionado ao que? Ao grau de trofismo muscular. Quanto menor o trofismo, maior terá que ser o pulso. E só para exemplificar, a gente pode pensar no seguinte: um indivíduo que tem uma lesão nervosa parcial, e tem que ser parcial, porque se a lesão nervosa for total, esse aparelho não vai conseguir gerar uma contração muscular. Então, se ele tem lá uma lesão nervosa parcial, e eu vou usar isso como exemplo, porque na lesão nervosa parcial o indivíduo pode ter uma hipotrofia muito acentuada, eu vou usar valores de pulso alto, 700, 800, 900, 1000 microsegundos. Agora, numa hipotrofia, onde não tem comprometimento neural, o indivíduo ficou imobilizado por muito tempo, por causa de uma fratura óssea, porque ficou acamado numa UTI por muito tempo, por meses, eu vou usar ou uma doença crônica em que o indivíduo está muito caquético e sarcopênico, ou melhor, sarcopênico e caquético, eu vou usar valores de 400 a 500 microsegundos, que é um indivíduo com DPOC, muito comprometido, sem massa muscular, ou idoso de idade avançada, um idoso bem avançado, com uma doença associada, uma insuficiência cardíaca, vou usar de 400 a 500 microsegundos. E indivíduos com trofismo normal, ou até mesmo atletas, onde um pulso relativamente baixo, de 250 a 400, mas principalmente aqui 250, já consegue gerar uma boa contração muscular. Porque sendo um músculo normal, esse músculo tem água, ATP, glicose, glicogênio, creatina, fosfato, eletrólitos, enzimas. Então, qualquer estímulozinho, esse músculo já contrai. Em atletas, nós poderíamos utilizar até 150 microsegundos, que já seria o suficiente para promover ali uma boa contração muscular. Ok? Muito bem. A frequência. A frequência é o seguinte: ela vai de 20 a 100 Hz. A frequência se refere ao número de ondas dentro de uma unidade de tempo, ou seja, dentro de 1 segundo. Então, por exemplo, 20 Hz quer dizer que existem 20 ondas
dentro de 1 segundo, que essa corrente elétrica ela se alterna 20 vezes dentro de 1 segundo. É o número de disparos em uma unidade de tempo. Muito bem. Qual que é o racional que está por trás disso daqui? É o seguinte, vou voltar algumas imagens. Nós vamos lá na nossa unidade motora. Está aqui a nossa unidade motora. O que nós sabemos é que, vamos imaginar que as fibras vermelhas são vermelhas e as fibras escuras são as fibras do tipo 2, que são as fibras brancas, fibras de força. O que nós sabemos é que a inervação que inerva essas fibras vermelhas, que são as de resistência, é uma inervação que conduz o potencial de ação lentamente, porque são fibras de contração lenta, fibras musculares de contração lenta. Então temos uma fibra nervosa de condução lenta que inerva fibras musculares de contração lenta. E aí nós teríamos aqui também, não está representado, mas teríamos aqui também um axônio inervando as fibras de contração rápida, as fibras de força. E as fibras nervosas que inervam as fibras musculares de contração rápida também são fibras nervosas de condução rápida. Então, fibra nervosa lenta com fibra muscular lenta. Fibra nervosa rápida com fibra muscular rápida. Muito bem. O que a gente sabe é que se eu escolho, então, frequências baixas, eu estou gerando estímulos semelhantes aos das fibras de contração lenta naquele músculo, que são as fibras de resistência, são as fibras aeróbias, as fibras do tipo 1, são as fibras com mais capilarização, com mais mioglobina, com mais enzimas aeróbias, com melhor metabolismo oxidativo. Então eu posso utilizar a baixa frequência em um músculo quando eu tenho o propósito de treinar naquele músculo a resistência muscular. E se eu utilizo então altas frequências, eu estou simulando a ação das fibras nervosas de condução rápida, que inervam as fibras musculares de força, de potência. Então, quando eu utilizo essa frequência mais alta de 80 Hz, eu estou aplicando naquele músculo um treinamento que visa o ganho de força, de potência muscular, de contração rápida, de explosão muscular. E eu posso usar um valor intermediário quando eu quero trabalhar um pouco das duas coisas. Se a gente sair da eletroestimulação e for pensar em treinamento na academia, é como se eu estivesse treinando resistência, treinando força e fazendo um treinamento intermediário onde eu viso um pouco de força e um pouco de resistência, que pode até resultar numa excelente hipertrofia. Então é o mesmo raciocínio que eu uso lá no exercício que eu vou estar utilizando aqui, tá bom? Muito bem. Então tá aqui o raciocínio por trás do ajuste da frequência, que existem características e qualidades musculares, que os músculos sofrem processos de diferenciação, se tornando músculos mais resistentes, ou mais fortes, ou algo mais intermediário, e é isso que eu posso treinar nesses músculos. Treinar mais a resistência muscular localizada, porque é um treino localizado. Eu posso fazer um treinamento intermediário, que é aquele com 50 Hz, ou eu posso fazer treinamentos de força, que são aqueles com 80 Hz. Lembrando, como eu falei no começo da aula, que essa eletroestimulação ela será associada, preferencialmente ela será associada ao exercício com carga. E aí eu vou ajustar a carga também para treinar o mesmo objetivo. Então eu ponho uma carga voltada para o ganho de resistência junto com o parâmetro de eletroestimulação voltado para a resistência. Eu ponho a carga voltada para o ganho de força junto com o parâmetro de eletroestimulação voltado para o ganho de força, tá? E essa característica decorre do quê? As características das fibras musculares relacionam-se com o tipo de estímulo que recebe dos seus respectivos axônios, dos seus respectivos motoneurônios, da sua respectiva inervação, que foi o que eu estava falando para vocês, tá? Nervos de condução rápida inervam fibras musculares de força, de contração rápida. E fibras nervosas de condução lenta inervam
fibras musculares de contração lenta. Então eu estou associando uma coisa à outra, ok? Tá aqui. Fibras musculares de contração lenta são inervadas por fibras nervosas de condução lenta. Fibras musculares de contração rápida, que são as fibras de força, são inervadas por fibras nervosas de condução rápida. Então eu posso, por meio da velocidade de condução do potencial elétrico que eu estou aplicando ali, por meio do valor em hertz, eu consigo promover um ou outro treinamento ou alcançar um ou outro objetivo. Se meu objetivo é resistência, 30 Hz. Se meu objetivo é força, 80 Hz. E se meu objetivo é algo intermediário, ganhar um pouco das duas coisas, 50 Hz. E lembrando que tem músculos que exigem mesmo essa especificidade. Os músculos estabilizadores, como o manguito rotador, principalmente o supraespinhoso, o vasto medial, que são músculos que têm o objetivo de estabilizar, né? O vasto medial vai medializar, vai estabilizar um pouco mais a patela, atenuar o vetor de força lateral que o vasto lateral promove sobre essa estrutura óssea, ou o supraespinhoso, que a partir de mais ou menos uns 15, 20 graus de abdução, esse supraespinhoso vai melhorar a coaptação da cabeça do úmero na cavidade glenoide, impedindo, evitando a síndrome do impacto. São músculos que, independente da força que você está fazendo, são músculos que têm que atuar o tempo todo. Então são músculos que precisam ter resistência. Então são músculos onde eu vou tanto trabalhar a resistência com o peso, como também, né, tanto quanto trabalhar o parâmetro certo de eletroestimulação com esses músculos aí, tá? Ainda falando da frequência, alguns estudos comprovando o que eu estou dizendo para vocês. Então, estímulos de baixa frequência transformaram fibras musculares rápidas em fibras lentas. O estímulo de alta frequência, que é o de força, que é de contração rápida, assim como de cima aqui, aumentou a velocidade de contração das fibras musculares em músculos denervados. Todas as fibras lentas se transformaram em rápidas, porque como o músculo era denervado, esse músculo não recebia nenhum tipo de estímulo, nem lento, nem rápido, nenhum tipo de estímulo voluntário. Mas a partir do momento que ele passou a receber um único tipo de estímulo, que é o estímulo artificial, promovido pela eletroestimulação, e esse estímulo era sempre de alta frequência, todas as fibras lentas se transformaram em fibras rápidas, ok? E outro trabalho mostrando que a estimulação de alta frequência com 100 Hz, feita em humanos, diminuiu o tempo de latência e diminuiu o tempo para se chegar na máxima contração muscular. É como se eu contraísse meu músculo aqui e quantos milésimos de segundo eu levo ou levaria para chegar na minha força máxima. São milésimos de segundo, mas o importante é que com a eletroestimulação melhorou isso. Eu chego mais rápido à minha força máxima, o tempo ficou mais curto. E isso para certas atividades esportivas é fundamental, né? Conseguir aplicar a força máxima o mais rápido possível. Tá? Muito bem. E então vamos para o nosso terceiro parâmetro. Nós já discutimos pulso, discutimos frequência. E diferentemente do TNS, onde a gente viu que quando aplica-se um pulso alto, a frequência é baixa. E quando a gente usa um pulso baixo, a frequência é alta. Isso vale para o TNS, existe uma explicação para isso, a gente discutiu isso na aula passada. Na eletroestimulação neuromuscular isso não existe. Eu posso usar, por exemplo, vamos voltar aqui alguns slides. Vamos imaginar que eu tenho um indivíduo que é muito hipotrófico. Eu vou usar um pulso de 700 microsegundos. Eu tanto posso usar uma frequência baixa de 30 Hz para melhorar a resistência, como eu posso usar uma frequência alta de 80 Hz para melhorar a força. Então não existe essa regra pulso alto, frequência baixa, tá? Na eletroestimulação neuromuscular. Bom, falamos então da frequência, terminamos aqui esse slide e vamos para discutir a intensidade. O valor máximo de intensidade, que é dado em miliampere, então pulso é em microsegundos, a frequência em hertz, a intensidade em miliampere. É a quantidade de corrente elétrica que você vai entregar para esse indivíduo. É daquele choquinho levinho que você sente só um formigamentozinho,
para um choque muito forte. É essa a diferença que é a quantidade de corrente que você está entregando para o indivíduo, tá? Eu estava falando das intensidades, né? Muitos aparelhos oferecem esse valor máximo de 60 miliamperes, mas existem aparelhos que fornecem correntes ainda maiores, 100 miliamperes, mas o que vocês precisam se atentar é exatamente o contrário. Aparelhos que oferecem baixos valores de intensidade, 40, menos do que isso, são aparelhos muito fracos, são aqueles aparelhos de qualidade duvidosa, que não são de uso profissional, como nós muitas vezes vimos, né, em propagandas na televisão, aquelas propagandas milagrosas, né, que vendem falsas ideias aí. Então, atenção a isso, né? A 60 mA é uma corrente bastante forte, significativa, que resolve bem o nosso problema. 40, 50 mA. Mas abaixo de 40 temos um problema, tá bom? Então é a quantidade de corrente que eu estou entregando para esse indivíduo, e quanto maior essa intensidade, maior a área de atuação desse campo elétrico que eu estou induzindo dentro deste indivíduo. Então eu estou dissipando mais essa corrente e, consequentemente, sendo mais efetivo. E aí a gente volta lá para aquela imagem que nós discutimos no começo desta aula, onde nós falamos do princípio de Hahnemann, que afirma que o recrutamento das fibras musculares de um músculo ocorre no sentido da fibra de menor calibre para a fibra de maior calibre em função do aumento da carga em quilos. E aí nós vimos que a eletroestimulação tem como grande vantagem recrutar as fibras, inicialmente as fibras de maior calibre, e vai recrutando em direção às fibras de menor calibre por meio do aumento da intensidade. Então o raciocínio aqui, pessoal, é muito simples. Quanto maior a intensidade, maior o número de fibras que eu estou recrutando. Então a proposta é: utilize a máxima intensidade que o indivíduo é capaz de suportar, e não a máxima que o aparelho dá, é claro. Mas é importante deixar claro para esse paciente de que este recurso é um recurso que pode ser um pouco desconfortável, que o objetivo dele é melhorar a musculatura, então ele tem que promover uma boa contração muscular. Ele precisa saber que este recurso, diferente de alguns outros recursos, ele não é um recurso agradável. Porque você poderia, por exemplo, fazer ondas curtas, onde o objetivo é promover calor, é termoterapia, e que será agradável, e o paciente vai ficar ali deitado, se sentindo muito bem. E o paciente precisa entender que nem todo recurso da fisioterapia é agradável, né? O alongamento pode ser desagradável, o trabalho de fortalecimento com peso pode ser desagradável, mas eles são extremamente importantes, porque essas intervenções vão gerar adaptações no organismo do indivíduo. Então aqui, esse recurso, a eletroestimulação neuromuscular, faz parte desses recursos que são desagradáveis para que sejam eficientes. Essa é a verdade. Tá? Então precisa dizer para o paciente que ele precisa permitir uma alta intensidade de corrente, mesmo que ela seja um pouco desagradável. Tá? Não é para fazer o paciente chorar de dor, pessoal. Mas ele tem que entender que a corrente é um pouco desagradável, porque ele não pode falar não antes disso. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: o pulso, você que determinou em função do trofismo do paciente, como nós já discutimos. O paciente está pouco hipotrófico ou muito hipertrófico, você vai escolher lá o valor do pulso. A frequência, você, terapeuta, que determinou, de acordo com o objetivo, força, resistência ou hipertrofia. A intensidade é o paciente que vai dizer. Você vai perguntar: posso aumentar? Posso aumentar? Posso aumentar? E o paciente vai dizer. Se começou a ficar um tiquinho desconfortável e o paciente já fala que está bom, pode ser que a corrente não seja eficiente. Então ele precisa saber que aquela intervenção ela é desconfortável, que a gente tem que chegar em valores desconfortáveis, porém suportáveis, tá bom? Então o raciocínio é muito simples. Aumento da intensidade, quanto maior a intensidade, maior o número das unidades motoras, daquelas unidades motoras, essa aqui, ó, maior o número de unidades motoras que eu estou
recrutando, tá bom? Faltou acento aqui no número, proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Muito bem, o que mais? Esse recrutamento é espacial dependente, ele é regional, vamos assim dizer. O recrutamento será maior quanto maior a intensidade, mas também depende do local que você coloca o eletrodo, né? Você colocou o eletrodo no quadríceps, não espere que o reto do abdômen contraia, né? Não dá. E ele é temporalmente fixo, ele vai funcionar por um tempo. Depois eu tenho que ir lá e ajustar os parâmetros para que ele continue efetivo, tá bom? Que é uma prática comum, assim como vocês foram orientados na aula do TNS. Eu tenho que ir lá e perguntar para o paciente, está sentindo? Porque se a ideia, voltando lá para o TNS, hein, pessoal? Se a ideia do TNS era dar uma informação sensitiva e o indivíduo